Olá, eu me chamo Ailton. Eu quero relatar para vocês duas experiências, uma vivida por mim e a outra vivida pelo meu bisavô. Tudo isso aconteceu em Presidente Dutra, no interior do Maranhão. Vou relatar primeiro a experiência do meu falecido bisavô, que se chamava Carlos. Ele me contou uma vez a sua experiência quando eu ainda era mais jovem. Segundo ele, tudo aconteceu na década de 60. Naquela época só existia mato. Quase não havia casas onde meu bisavô vivia com a minha bisavó. Era época de quaresma. Meu bisavô tinha o costume de tomar uma pinga após sair do serviço antes de ir para casa. Ele passava no boteco, tomava 2 copos e voltava para casa. Essa era a rotina dele. Uma certa vez a minha bisavó o aconselhou que em época de quaresma não era muito bom ele ficar andando depois das 6 horas da tarde, pois era a época em que o sobrenatural se manifestava com mais intensidade. O vô Carlos, como eu gostava de chamá-lo, não dava muito ouvidos para ela. Ele era do tipo sistemático, homem da roça, metido a valente, mas teve uma noite que o fez quase molhar nas calças. Teve um sábado em que ele não foi trabalhar. Lá por volta das 5:30 da tarde, ele foi nesse mesmo boteco tomar uma pinga e jogar sinuca com seus amigos. Ele nos conta que, como sempre, tomou 2 doses e ficou ali conversando e jogando sinuca. Papo vai, papo vem, já eram quase 7 horas da noite. E ele resolveu voltar para casa. O trajeto de sua casa até o boteco e vice-versa era de aproximadamente 1 quilômetro. Ele tinha que passar por uma estrada que naquela época era de terra, não havia iluminação e havia mato dos 2 lados da estrada. A única fonte de luz que ele tinha era o céu estrelado ou a lua. Ele estava caminhando até que no meio do caminho ele encontrou um garoto de aproximadamente uns 7 anos de idade. Ele nunca tinha visto aquele garoto antes. O garoto estava sentado na beira da estrada e estava chorando. O meu bisavô disse que a lua estava clara e iluminou bem a face daquele garoto. O menino estava meio sujo e tinha roupas velhas. O menino pediu a ajuda do meu bisavô para que o ajudasse a chegar em casa, pois ele havia se perdido. O garoto disse aonde morava, e o vô Carlos deduziu que seria depois da casa aonde ele vivia. O vô Carlos disse que o acompanharia até chegar na casa dele. De lá o garoto disse que já poderia chegar em casa tranquilamente. O moleque pediu algo que foi um pouco estranho para o vô Carlos. Ele pediu para o meu bisavô carregá-lo nas costas, pois o garoto alegava que tinha um espinho na planta do pé, que o machucava muito quando ele andava. Vô Carlos, meio relutante e achando aquele garoto meio folgado, acabou aceitando. Ele o carregou nas costas. O garoto era bem leve e não seria um incômodo para o meu bisavô. Ele foi levando o garoto nas costas. O garoto não dizia uma palavra, ele ficava calado. E o meu bisavô também não quis puxar muita conversa com ele. Ao longo do percurso, o vô Carlos começou a sentir um desconforto, talvez naturalmente por começar a cansar de carregar o garoto. Mas quanto mais o tempo passava, mais ele tinha a sensação de sentir aquele garoto mais pesado que o normal. Foi quando ele sentiu algo estar muito pesado em suas costas. Meu bisavô olhou para as pernas do moleque e disse que viu algo assustador. Ele viu que aquelas pernas haviam crescido, estavam grandes e deformadas, com pés que pareciam ter somente 2 dedos e que já estavam quase arrastando no chão. Os braços agora eram grandes e meu bisavô viu uma mão com dedos muito longos e quase cadavéricos. Meu bisavô sentiu um peso grande nas costas e não conseguiu mais caminhar. Seja lá o que fosse aquilo, já não era mais um garoto. Vô Carlos se assustou mais quando aquilo começou a respirar ofegante bem no seu cangote
Ele tinha certeza que já não era mais algo humano. No susto, ele soltou aquilo e nem quis olhar para trás para ver o que estava carregando de fato. Ele apenas correu o mais rápido que ele podia até chegar em casa. Quando ele chegou em casa, foi logo tomar um banho, comer e dormir. Somente no outro dia, quando ele estava mais tranquilo, ele contou o que viu para minha bisavó, que lhe deu uma bronca, obviamente, por não ter dado ouvidos a ela. Desde esse dia, o meu bisavô passou a respeitar a Quaresma. Vô Carlos me contava de uma maneira até engraçada, e peço perdão pelo termo que ele usava, mas ele disse que não se borrou nas calças naquela noite porque as fezes não estavam prontas. Foi uma experiência que ele levou consigo até o último dia de sua vida. Faz bastante tempo que ele não está mais entre nós. O outro relato que eu tenho para contar aconteceu comigo quando eu tinha 13 anos de idade. Tudo aconteceu, porém não foi exatamente na época de Quaresma. No meu bairro, naquela época, houve um tempo em que ficamos quase um mês sem água. A situação estava muito complicada, assim que meu pai, em seu Fusca, levava eu, minha mãe e meu irmão para a casa da minha tia, que ficava na zona rural. Na casa dela havia um poço, então falta de água para ela não era um problema. Nós íamos e levávamos nossas roupas para lavar na casa dela e voltávamos no fim do dia, quando meu pai ia nos buscar. Porém, teve um dia que eu pedi para dormir na casa da minha tia e voltar somente no dia seguinte. Meus pais não viram problema nisso e então deixaram eu ficar, pois eles voltariam no dia seguinte para trazer mais roupas para lavar. Eu fiquei na casa da minha tia vendo televisão junto com meu outro primo. Ficamos vendo TV até às 11 horas, quando todos fomos dormir. Naquela época, a casa da minha tia não tinha reboco. Me lembro que quando foi por volta das 2 horas da manhã, eu acordei, pois eu estava com muita sede. Talvez porque eu comi muita pipoca quando eu estava vendo televisão. Eu fui na cozinha para tomar um pouco de água. Foi quando eu escutei o latido de vários cães. A princípio eu pensei que era por causa de algum animal ou alguma outra coisa boba. Mas aquela muvuca de cães foi se aproximando da casa da minha tia. Como a casa da minha tia não tinha reboco, ainda havia um pequeno buraco na parede e eu resolvi espiar por esse buraco para ver o que estava agitando aqueles cães. O que eu vi está vivo em minha mente em cada mínimo detalhe, como se fosse ontem. Eu vi vários cães rodeando um cão muito grande do tamanho de um boi. Havia uma luz que ficava do lado de fora da casa da minha tia e deu para iluminar e ver bem que era um cão de pelagem totalmente branca. Ainda assim, aquilo não deixava de ser assustador. Ele tinha pernas traseiras deformadas, maior que suas dianteiras. Suas orelhas eram grandes. Ele dava patada nos cães que voavam longe. Eu, no susto, deixei o copo em cima da mesa e fui para o meu quarto sem fazer barulho. Deitei na rede e me cobri com um lençol. Eu fiquei escutando aquela cachorrada latindo, se afastando pouco a pouco da casa, até que não se escutou mais nada e tudo voltou a ficar em silêncio. Após um longo tempo tentando processar aquilo que eu vi, eu acabei adormecendo. No dia seguinte, eu contei para minha tia e meu primo o que eu vi. Minha tia disse que deveria ser apenas um cachorro de raça, somente isso. Tanto ela como meu primo disseram que não escutaram nada. Somente eu escutei aquilo. Para variar, o meu primo ficava zombando da minha cara, mas eu sei que aquilo obviamente não era um cachorro, ainda mais do tamanho de um boi e com as patas daquele jeito. Hoje, após ver outros relatos, eu sei que o que eu vi naquela noite foi um lobisomem. E não queiram romantizar isso de querer ver um lobisomem. Isso não é algo agradável de se ver. É uma experiência horrível.
Esses foram os meus relatos. Obrigado ao canal por narrá-los. Tenha uma boa noite.